Glória a Jesus, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Isaías 60, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque, aí o verso 2 diz: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém, irmãos? O segundo texto que eu quero ler com os irmãos, antes que os irmãos se assentem, é Lucas 15, verso 18 e 20. Lucas 15, verso 18 e verso 20. O filho pródigo diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. E 19 também, eu que falei errado. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Verso 20, aí diz: e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Podei-vos assentar. Graças a Deus, graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite, nesses minutos que nós temos, o tema é: levante-se e resplandeça. Amém, irmãos? Levante-se e resplandeça. Esse contexto que nós lemos aqui de Isaías 60 é um contexto de tristeza, é um contexto de opressão, é um contexto de angústia, é um contexto de desânimo, onde o povo estava desanimado, e quem está desanimado logo perdeu o ânimo, não tem força para fazer nada, não tem vontade para fazer nada, e uma pessoa desanimada acaba se prostrando. Mas aí Deus usa o profeta Isaías com uma palavra de ânimo. Deus levanta o profeta Isaías no meio daquele contexto de desânimo, no meio daquele contexto de prostração, no meio daquele contexto de angústia, no meio daquele contexto de que nada funciona, de que nada dá certo. Aí Deus levanta o profeta Isaías com uma palavra dizendo para o povo: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aí no verso 2 diz que a escuridão cobriu a terra, mas sobre aquele povo a glória do Senhor iria brilhar, a luz do Senhor iria brilhar. Então Deus levanta Isaías com a palavra de ânimo para o povo, para que o povo se levantasse, para que o povo tomasse a mesma atitude que tempos depois tomou o filho pródigo, que se via numa situação difícil, que se via numa situação que ele viu que tinha perdido tudo, que se via numa situação que ele viu que tudo já tinha acabado, ao ponto dele olhar para os porcos e desejar comer a comida que os porcos comiam. Então ele viu que ele havia chegado no fundo do poço, ele observou, ele percebeu, isso que precisamos fazer também, observar, perceber como está a nossa vida, por que caminho eu tenho andado,
tudo. Aí ele olha e percebe que ele está numa situação precária, e ele diz: quantos empregados de meu pai têm alimento melhor do que eu, e eu aqui padecendo necessidade. Aí houve um reconhecimento, ele reconhece o seu estado, ele reconhece que precisa de ajuda. Então Deus estava chamando aqui o povo de Israel a se levantar no meio do caos. Deus estava convocando, convidando o povo de Israel a se levantar no meio daquilo que eles não estavam entendendo, nem compreendendo, a ter a mesma atitude que teve o filho pródigo. Ele reconheceu o seu estado e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então precisamos ter, irmãos, essa mesma noção, esta mesma atitude de nos levantar, porque esse contexto que o povo de Israel estava vivendo aqui era um contexto difícil, como às vezes é um contexto que você possa estar vivendo, que eu possa estar vivendo, mas Deus, irmãos, não chamou ninguém aqui para viver prostrado, para viver cabisbaixo, para andar olhando para o chão. Deus não chamou ninguém aqui para viver desanimado. Deus não chamou ninguém aqui para viver desiludido. Então a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite é: levanta-te e resplandeça, levanta-te e resplandeça, independente do momento que você possa estar vivendo, independente do momento que eu possa estar vivendo, a palavra de Deus para mim é: levanta-te, resplandeça, levanta-te. Então esse é o assunto que Deus quer nos ensinar nessa noite, antes de orarmos, de pedirmos a bênção de Deus para a nossa família. E vamos aprender aqui que nós podemos nos levantar pela presença de Deus que habita em nós. Nós podemos ressurgir pela presença de Deus que habita em nós. Lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34 em diante, Êxodo 40, verso 34 em diante, diz assim a palavra de Deus: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem da presença de Deus. Então a nuvem da presença de Deus, ela cobriu a tenda da congregação. E o que aconteceu? A glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Então preste atenção, era onde habitava a presença, aleluia. Então a nuvem cobriu a tenda de forma que Moisés não podia entrar por causa da nuvem, por causa da presença de Deus. E nós já aprendemos que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios a Deus. Uma vez por ano ele tinha contato com a presença de Deus. Preste atenção, uma vez. As pessoas não tinham acesso à presença de Deus. Então, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor, ela enchia o tabernáculo. Sabe por que isso aqui, irmãos? Tudo por causa do pecado, porque lá em Gênesis o homem errou, o homem pecou. Então a Bíblia nos ensina que os nossos pecados é que fazem a separação entre nós e Deus. Lá no início, em Gênesis, o homem tinha comunhão com Deus, Deus conversava com o homem, Deus conversava com Adão, Deus conversava com Eva. Na virada do dia, Deus vinha e conversava com eles, havia comunhão, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham
tinham comunhão com o Criador. E é para isto que você foi criada, é para isto que você foi criado. Você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para ter comunhão com Deus. Nós somos criados para estar totalmente, diariamente ligado e tendo comunhão com Deus. Aí houve o pecado, aí houve a separação. É por isso que agora a nuvem do Senhor descia sobre o tabernáculo e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, mas o homem não tinha mais contato com a glória de Deus. O homem havia perdido o que de mais importante ele tem, que é a glória de Deus. Aí continua, por gentileza. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Aqui nos traz o ensinamento: devemos caminhar, andar, fazer as coisas segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, tendo aliança com Deus, caminhando com Deus, porque o homem sem Deus, ele não é nada. Então, se a nuvem não se levantava, eles não caminhavam, porque eles sabiam que ali estava a presença de Deus. Eles queriam estar onde estava a presença de Deus. Aleluia! Só faziam as coisas junto com a presença de Deus. Não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Até aqui. No passado, então vamos aprender por que eu posso me levantar. Ah, mas eu estou sentindo tão cansado, tão cansada, tão desanimada. Mas a palavra de Deus para você é: levanta-te e resplandece. E por que você pode levantar? Por que eu posso levantar? Vamos lá. No passado, a glória de Deus havia habitado no tabernáculo. A presença de Deus habitava no tabernáculo. Aí lá em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21, então vai prestando atenção. A glória de Deus habitava sobre o tabernáculo. Mas a Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21, e chamou ao menino Icabode, dizendo o quê? De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Então preste atenção. A glória de Deus habitava no tabernáculo, mas partiu do tabernáculo por causa do pecado de Israel. Porque Deus não habita em um templo que vive em pecado, que vive errando, que vive falhando. Deus não habita ali. Então a glória estava sobre Israel, mas nós lemos agora a parte A, para a gente ler os versículos, Sara. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. A glória se foi por causa do pecado. Por causa do pecado, a glória se foi de Israel. Aí, a glória estava no tabernáculo, mas partiu por causa do pecado, porque o pecado é algo ruim, maligno, maléfico. Aí em 1 Reis, então ela saiu estava no tabernáculo, partiu por causa do pecado. Agora, em 1 Reis 8:11, 1 Reis 8:11, diz assim: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então preste atenção.
A glória de Deus estava no tabernáculo, foi-se por causa do pecado, e Cabode, foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Deus. Agora, então a glória de Deus, ela agora vai para o templo. Aqui quando Salomão consagra o templo ao Senhor, a parte A, por gentileza, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então a glória agora veio para o templo. Vai prestando atenção. A glória do Senhor agora está no templo. Ezequiel capítulo 11, verso 22 e 23. A glória estava no tabernáculo, ela foi-se por causa do pecado, partiu por causa do pecado, então a glória de Deus foi para o templo foi consagrado, e a glória do Senhor, a presença de Deus manifesta, estava no templo. Agora Ezequiel 11, verso 22 e 23, diz assim: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então preste atenção, porque mais uma vez, quando a nação voltou-se para os ídolos, é isso que esse texto está dizendo, quando a nação voltou-se para os ídolos, a glória voltou-se para os ídolos, a glória do Senhor também deixou a nação. Vamos ver novamente verso 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então a glória do Senhor estava no templo, mas deixou-o quando a nação voltou-se para os ídolos, novamente pecado, novamente idolatria. Então preste atenção, eu posso me levantar no poder de Deus, você pode se levantar no poder de Deus, mas não pode haver uma vida de pecado em nós. Eu não posso ter uma vida de pecado, porque estamos vendo aqui que o pecado, ele retira a glória de Deus de nós. Então quando o povo voltou-se para os ídolos, a glória do Senhor saiu dali também. Então a glória do Senhor saiu novamente. Agora vamos ler no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Aleluias. Então no passado a glória de Deus habitava no tabernáculo, partiu por causa do pecado, aí a glória de Deus veio para o templo, mas deixou o templo quando a nação voltou-se para os deuses falsos, para os deuses que não são verdadeiros, que voltou-se para os deuses mentirosos. Aí a glória deixou o templo. Agora vamos ver para onde a glória do Senhor foi. João 1,14. Aleluias. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne. O verbo é a palavra é Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre... Aleluias. Então agora a glória não estava mais no tabernáculo e nem no templo. Agora, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora a glória veio para Israel na pessoa de Jesus Cristo, aleluias. Então no Novo Testamento a glória de Deus veio para Israel na pessoa de Jesus. Mas mesmo assim, a nação fez o quê? Pregou a glória, pregou Jesus, o Salvador, numa cruz. Aí em Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22, Efésios 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus, no qual também vós, aleluia, juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus, aleluia. Fomos edificados para a morada do Espírito de Deus, aleluias. Hoje a glória de Deus não habita mais no tabernáculo, não habita mais no templo, mas no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então hoje a glória de Deus habita na sua igreja. Hoje a glória de Deus habita em você. Igreja não é prédio, igreja é você. Então hoje a glória de Deus habita em nós. Aleluia. Hoje a presença de Deus, que Moisés, ele não poderia entrar no tabernáculo, porque a nuvem estava sobre o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, de forma que Moisés não poderia entrar. Mas esta glória hoje habita na sua igreja, habita na minha vida, habita na sua vida. Então hoje a glória de Deus habita em nós, habita em você, aquilo que os apóstolos, aquilo que aqueles homens do Antigo Testamento desejaram ter. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e Sansão ele foi e abriu um leão e rasgou um leão como se fosse um cabrito. Não foi a força de Sansão, foi a glória de Deus, foi a presença de Deus, foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi, um menino, enfrentou um gigante pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Samar, ele se posicionou num campo de lentilhas, que aquele campo pertencia a ele. Todos foram embora, mas Samar se posicionou ali pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Então isso tudo que eles viveram foram momentos que o Espírito Santo vinha e voltava. Mas hoje a glória de Deus habita para sempre conosco, porque a Bíblia mesmo nos diz que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o pode ter, mas vós o conheceis, porque está em vós e habitará em vós para sempre. Então essa glória veio para habitar na minha vida, esta glória veio para habitar na sua vida. Por isso nós podemos obedecer aqui a palavra de Isaías, capítulo 61, levanta e resplandeça, porque a sua glória vem vindo, porque o Espírito Santo está na sua vida, porque o Espírito Santo está em nós. E 1 Coríntios 6, verso 19 e verso 20, diz assim a palavra: ou não sabeis, aleluias, que o vosso corpo, porque Deus, irmãos, Ele veio para habitar, o Espírito Santo veio para habitar
ao nosso redor, no ambiente, mas principalmente habitar em nós. Então, o Espírito Santo ele não está no prédio aqui da igreja, não. Ele está em você. A presença de Deus está em você. O Espírito Santo está em você. O Espírito de Deus está na sua vida. Nós podemos fazer mais do que a gente imagina. Por você não, mas pelo poder de Deus na sua vida. Aí aqui o apóstolo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é esse corpo aí mesmo, é você mesmo, sou eu mesmo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados? Aleluias! Pastor Moisés, o Senhor foi comprado. Vocês foram comprados. Vocês foram comprados. Aleluia! Nós temos dono. Nós temos dono. E o nosso dono chama-se Jesus Cristo. Porque nós somos comprados. Nós fomos comprados. Nós temos dono. Nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós não estamos aqui abandonados. Nós temos um dono. E dono é aquele que cuida. Dono é aquele que zela. Dono é aquele que preserva. Pensa na sua casa, pensa nos seus bens, o que você faz, você cuida, você guarda, você preserva, porque você é dono. Então nós temos um dono que está cuidando de nós, Jesus Cristo. Nós temos um dono, porque fostes comprados. E não foi não foi uma pechincha, não foi uma liquidação, não. Fomos comprados por bom preço. O sangue que foi derramado na cruz é um bom preço. Nós somos comprados por um bom preço. E qual preço foi esse? O preço do sangue do Cordeiro de Deus, do sangue imaculado, do sangue que não tinha pecado. Ele se fez pecado por você, ele se fez pecado por nós. Ele nos comprou por um bom preço, pelo sangue de Jesus. Aleluias! Fomos comprados por bom preço. Aí agora, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nós temos um dono, nós pertencemos a Deus. Aleluias! Oh, aleluias! Então, irmão, então preste atenção. O contexto de Isaías é de tristeza, de depressão, de angústia, de desânimo, de ver que nada funciona, nada dá certo, está tudo tão ruim para mim, está num contexto de tristeza, num contexto difícil. Aí Deus usa Isaías para dizer uma palavra para aquele povo: olha, levanta, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vem sobre ti. Então ele usa Isaías para dar aquela palavra. Eu quero dizer uma coisa: então nós também podemos receber esta palavra na nossa vida, porque independente do momento que estamos vivendo, aleluias, através da glória, através da presença de Deus, nós podemos nos levantar. Nós podemos nos levantar. Você pode se levantar, porque Deus é contigo, porque o Espírito Santo está na sua vida, porque o Espírito Santo está na minha vida, porque o Espírito Santo está na sua e na minha família. Podemos nos levantar, independente do que estamos enfrentando. Seja corajoso e corajosa e se levante-se no poder. Levante-se no poder do Espírito Santo que habita em você. É no poder do Espírito Santo que nós vamos nos levantar. Então nós podemos nos levantar,
O capítulo 60 de Isaías é um convite à esperança. O capítulo 60 de Isaías é um convite à esperança, ao renascimento espiritual. Eu quero dizer uma coisa: se você quiser, você pode se levantar pelo Espírito Santo. Se você quiser, você pode se levantar. Eu posso me levantar. É um ressurgimento, é um convite à esperança. É um convite à esperança. Vivemos em tempos de grande escuridão espiritual, moral. Esses dias, uma cena terrível de uma faculdade lá escarnecendo de Jesus, uma coisa terrível, mas vivemos isso daí. Vivemos tempo de grande escuridão espiritual, moral, mas entenda uma coisa: mesmo em tempos dessa escuridão espiritual e moral, a luz de Deus brilha sobre aqueles que o buscam. A luz de Deus brilha na sua vida, mesmo no meio de toda a escuridão moral e espiritual. A luz de Deus brilha na sua igreja. A luz do Senhor brilha. Nos dias do profeta Isaías, o momento era muito difícil para o povo, porque estavam debaixo a opressão da invasão de gestos do rei da Síria, mas mesmo assim Deus deu uma palavra para eles: levanta, levanta, levanta no meio do caos. Talvez você está vivendo um caos, um momento difícil, um momento terrível. Talvez você está dizendo, igual a Jó: o que eu mais temia me aconteceu. Como foi me acontecer isso? Eu quero dizer uma coisa: mesmo que o leite já tenha sido derramado, mesmo que o prato já tenha sido quebrado, eu quero dizer uma coisa: há esperança para você, há esperança para essa situação, e Deus está te mandando: levanta-te no poder do Espírito Santo, que Ele vai na sua frente, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te abençoar. Mas para isso, temos que ter a atitude do filho pródigo. Ele falou: o quê? Eu aqui nessa situação, levantar-me-ei. É atitude, é atitude, é ação, é reação. Levantar-me-ei. Irei para o meu pai e direi: pai, pequei contra ti, contra o céu, estou todo errado. Era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, arruma a minha bagunça, conserta a minha bagunça. Talvez você errou, talvez você falhou, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é o Deus que arruma a nossa bagunça, é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos ajuda a levantar. Ele ajuda. Aleluia. Ele nos ajuda a nos levantarmos. Então vamos partindo para a conclusão. Levanta-te e resplandeça. Levantar é ação, é uma responsabilidade pessoal. Levanta-te. Irmãos, ficar lamentando pelos cantos da vida, pelos cantos, ficar reclamando que nada funciona, que nada dá certo, não vai mudar nada, não vai resolver nada. Então, levantar é uma ação. Deus vai ajudar aquele que se levanta e se posiciona. O filho pródigo se levantou e Deus o abençoou. Quer dizer uma coisa: levanta-te, levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor é sobre ti e Ele vai te ajudar. Há
mas você não sabe o que está acontecendo comigo, irmão? Eu olho para um lado e olho para o outro. Meu Deus, misericórdia, o que aconteceu? Isso não podia acontecer na minha vida, isso não podia acontecer na minha família, mas aconteceu. Então entenda uma coisa, esqueça aquilo que aconteceu e se levante no poder do Espírito Santo e deixa Deus consertar as coisas, deixa Deus consertar as coisas, deixa Deus trabalhar, deixa Ele trabalhar na sua vida. Você tentou e não conseguiu? Deixa tudo nas mãos de Deus. Tem um louvor que diz: entrega tudo para Ele, entrega tudo para Deus, deixa tudo com Deus, deixa tudo com Deus, deixa tudo nas mãos de Deus. Deus chama seu povo à ação, irmãos, ação, sabe? É ser perseverante, insistente. Talvez você vai começar a orar, vai orar 5 minutos, daqui a pouco você está orando 10, 15, e vai ter dia que você não vai querer nem orar, mas seja teimoso, persistente, continua tentando, continua buscando, continua batendo. Batei, 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 e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mas é um ato contínuo. Ação, mesmo não querendo, ore, mesmo não querendo, leia a Bíblia, mesmo não querendo, continue crendo, continue buscando, continue confiando. Ação. Amém, irmãos? Ação. Vamos agir. Amém, irmãos? Vamos agir. Vamos nos levantar no poder do Espírito Santo. Então, Deus chama o seu povo à ação. Não somos chamados a ficar passivos, mas a nos levantar e brilhar. É no meio desse caos que você possa estar vivendo que Deus vai te fazer brilhar. Mas para isso você precisa se levantar, se posicionar. Agora entenda uma coisa: quando a luz brilhar, a luz não vem de nós mesmos. A luz não vem de nós mesmos. Então, a luz, ela vem da presença de Deus na nossa vida. A luz vem da presença de Deus em nossas vidas. Em que áreas da sua vida é para você refletir, pensar com você mesmo, é para você trazer a sua memória. Pense aí, em que áreas da sua vida Deus está te chamando para se levantar e agir? Em que áreas da sua vida Deus está te chamando para se levantar e agir? Lembre-se que Deus não nos deu espírito de temor, nem de covardia, mas de ousadia, de amor, de poder, de coragem. Então, qual área da sua vida Deus está te convidando a se levantar e agir? Vai esperar acabar tudo? Vai esperar ficar tudo destruído? Em qual área da sua vida? Em qual área da minha vida Deus está nos convidando a nos levantar e agir, a se posicionar, a fazer igual Samar? Samar, veio o inimigo, ele tinha um campo de lentilhas. Aleluia. Aquele campo pertencia a Samar, aquele campo pertencia à família de Samar. Aí, irmãos, todo mundo, quando viu o perigo, fugiu. Mas Samar, diz a Bíblia, que Samar se posicionou no meio do campo. Eu quero dizer uma coisa: vai esperar acabar tudo na sua casa? Vai esperar acabar tudo na sua família? Ou você vai se posicionar como Samar? Ele se posicionou no meio do campo, e quando vieram os inimigos, Deus deu livramento para Samar, porque Samar se posicionou.
Ele tomou uma atitude e ele trabalhou em cima daquela atitude. Eu não vou arredar os meus pés. Então entenda uma coisa, em qual área da sua vida Deus está te mostrando que você precisa se levantar, se posicionar. Levante-se no poder do Espírito Santo. Quero dizer uma coisa, quando você se levantar no meio daquela situação, cadeias vão se abrir, correntes vão quebrar, o inimigo vai bater em retirada, o mal vai ter que ir embora, a situação vai ter que mudar, porque ali no meio daquela situação, levantou alguém no poder do Espírito Santo. Então se posicione. Não sei qual área, é você e Deus. Se posicione. Amém, irmãos? Se posicione. Levanta, resplandeça. Então, em primeiro lugar, levante-se e resplandeça. Você é luz. Você é luz, você tem a glória de Deus na sua vida, você tem o poder de Deus na sua vida. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, imagine isso, a glória de Deus, a presença de Deus que estava lá na arca, no tabernáculo, que estava no templo, que quando o templo foi consagrado, eles não conseguiram ficar de pé diante da glória, da majestade de Deus. Aí agora, essa glória veio para nós através de Jesus Cristo, mas Jesus falou assim com o Pai: olha, eu estou voltando, mas não deixe eles órfãos nem abandonados. Ele falou assim: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador é outro semelhante a Jesus, igual a Jesus. Aí ele fala assim: se eu não for, o Pai não enviará o Consolador. Aí agora, essa presença de Deus que que Jesus trouxe até nós, Jesus volta para Deus, roga ao Pai. Aí Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. Aí lá em Atos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio de repente um barulho, um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios da glória de Deus. Aleluias, o poder de Deus chegou, a glória de Deus chegou. Então aquela glória que eles perderam no tabernáculo, a glória que eles perderam no templo, esta glória hoje habita na sua vida, essa presença habita na sua vida. Então você pode se levantar. Sansão se levantou e venceu o leão, Davi se levantou e venceu o gigante, Samar se posicionou e Deus deu vitória. Irmãos, inclua o seu nome nesta lista. Se levante no poder do Espírito Santo, levante-se e resplandeça, porque a glória do Senhor vem vindo e está na sua vida. Aleluias. Em segundo lugar, estamos partindo para a conclusão. A luz do Senhor, ela brilha nas trevas. A luz do Senhor brilha nas trevas. O mundo está envolto em trevas moral, espiritual, emocional, porém a promessa é clara. A glória do Senhor nasce sobre o seu povo, fazendo-os brilhar em meio à escuridão. Aleluias, o mundo está em trevas, o mundo está vivendo em escuridão. Quero dizer uma coisa: se a escuridão tentar entrar na sua família, se a escuridão tentar entrar na sua casa, aleluias, a glória de Deus na sua vida vai vencer essa escuridão. A presença de Deus na sua vida vai vencer a escuridão, porque a luz é maior do que as trevas. A presença de Deus na sua vida é maior do que as trevas. Aleluias. Oh, aleluias.
A escuridão ao nosso redor, ela é real, mas a luz de Deus é mais poderosa e prevalecerá. A luz de Deus na sua vida vai prevalecer lá no seu lar, vai prevalecer na sua família. A luz de Deus na sua vida vai dissipar toda treva na sua família, todas as trevas do seu lar serão dissipadas pela luz, pela glória de Deus que está em você. Por isso, levante-te, levanta-se e resplandeça. Levanta-se no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora vamos encerrar. Guarda a sua mente. Guarda a sua mente. Eu li um livro que diz que transformamos céu em inferno e inferno em céu, tudo aqui na mente, ó. Cuidado com a sua mente, cuidado com o que você pensa, cuidado com aquilo que você alimenta na sua mente. Pensamentos são igual um trem. O trem você entra e desce a hora que você quiser. Quando você entra, ele te leva num destino. Irmãos, tem pensamentos que quando entra na nossa mente, se esse trem está nos levando para um lugar que não é bom, desça dele, assuma o controle da sua vida, saia do piloto automático. Para onde você vai? Não seja igual a música que eles cantam no mundo, aí não deixa a vida me levar. Para onde você vai? Eu vou para onde a vida me levar. Não, essas pessoas estão vivendo no piloto automático. Saia do piloto automático. Tome o controle da sua vida, desça desses trens que te levam para pensamentos derrotistas, para pensamentos de tristeza, para pensamentos que vão te desanimar. Então cuidado com a sua mente, guarda a sua mente. Sabe por quê? Quando você for para casa, o inimigo vai começar a lançar setas na sua mente. Aquilo não é verdade, você não pode se levantar, você não é ninguém. Então entenda uma coisa, guarda a sua mente. Peça: Senhor, guarda a minha mente, guarda essa palavra no meu coração, porque se a Bíblia diz que eu posso me levantar, eu vou me levantar no poder do Espírito Santo. Mas o diabo quer atacar o que? A nossa mente. Aquilo lá é mentira. Não, irmãos, o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Então guarde a sua mente, guarde a sua mente. Concluindo, levante-se em fé. Amém, irmãos? Levante-se em fé. Hebreus 11:6. Levante-se em fé. Levante-se em fé. Vivemos de fé em fé. Aleluias. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aleluia, irmãos. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Você crê que a presença dEle está aqui? Deus existe, a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Aleluias! Creia que Ele existe. Oh, aleluias! Precisamos crer que Ele existe. Aleluia! Precisamos crer que há um Deus nos céus. Precisamos crer que Deus exaltou o seu trono lá nos altos céus. Precisamos crer que Deus está sentado em um alto e sublime trono. Precisamos crer que Ele existe. Aleluias! Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está aqui pela fé. Aleluias, eu sei que a presença de Deus está aqui pela fé. Eu sei que a presença de Deus está aqui porque a palavra diz que a presença dEle está aqui. Eu sei que Ele está aqui porque a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu sei que Ele está aqui porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali Ele está. Então eu sei que verdadeiramente o Deus Criador dos céus, da terra, o Todo-Poderoso, Ele está em nosso meio, Ele está nesta casa, porque a palavra dEle diz, aleluias, e que é galardoador dos que o buscam.
Então, irmãos, levante-se em fé. Sabe o que é fé? É você se levantar, você vê uma situação na sua casa, em algum lugar, que não mudou, mas eu vou me levantar e vou resplandecer, eu vou me levantar em fé, porque a luz que está em mim é maior do que essas trevas que estão tentando envolver a minha família. A luz que está em mim é maior. Então você vai caminhar em fé, levantar-se em fé. Levantar-se em fé. Não permita que as circunstâncias te mantenham prostrado. Irmãos, novamente guarda sua mente. Ficar pensando em problema, alimentando o problema, alimentando o pensamento ruim. O que a Bíblia nos ensina, irmãos? Tudo que é bom, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma fama há, nisso pensai. Então, irmão, ficar alimentando problema. Coitadinho de mim, coitadinho nada, irmãos. Pense na palavra de Deus, alimente-se da fé, pense coisas boas, tenha pensamentos bons, pensai nas coisas que são de cima, pensai, aleluias, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Pense nas coisas de cima, pense nas coisas de Deus, aleluia. Pense nas coisas de Deus. Então não permita que as circunstâncias o mantenham prostrado. Independente das dificuldades, creia que a luz de Deus brilhará em você. Independente das dificuldades, irmãos, creia que a luz de Deus vai brilhar na sua vida. Seja um reflexo da luz de Cristo. Em um mundo que vive em trevas, somos chamados a ser luz. Que suas atitudes, nossas atitudes, palavras e escolhas reflitam a presença de Deus. Confie na promessa de Deus, confie na promessa de Deus, confie na promessa de Deus. Mesmo em tempos de incerteza, Deus promete que sua glória se manifestará. Deus prometeu que a glória dele vai se manifestar nas nossas vidas. Viva com essa esperança e confiança. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração. Aleluias, que possamos refletir sobre nossa vida e identificar as áreas onde precisamos nos levantar. Amém, irmãos? Fica prostrado, não? Tudo bem, não está bem todo dia. Irmãos, tem dias que eu levanto para orar sem vontade. Tem dia que eu levanto para orar sem vontade, porque às vezes eu não estou me sentindo bem, e tudo bem, não está bem todo dia, porque você é ser humano, Deus conhece. Aí quando você levanta sem vontade de orar, às vezes você cochila, acorda, tem problema não, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede diante de Deus, por mim e por você. Então mesmo sem vontade, levante, ajoelhe e ore. Amém, irmãos? Mesmo sem vontade, que às vezes a gente não está com vontade, mas mesmo assim, levante-se, e tudo bem, isso aí faz parte, somos seres humanos. Somos seres humanos. Que nossa confiança esteja na promessa de que apesar da escuridão ao nosso redor, a glória de Deus brilhará através de você. Apesar da escuridão ao seu redor, a glória de Deus vai brilhar sobre você, vai brilhar sobre a sua vida. Precisamos nos levantar e estar de pé. Irmãos, precisamos, aqui eu falo levantar e estar de pé, é espiritualmente falando, é emocionalmente falando, mesmo se sentindo destruído aqui dentro. Irmãos, podemos ser
ser atacados, podemos ser chacoalhados, podemos ser torcidos, podemos estar como se fosse numa máquina de lavar na hora da centrifugação, está virando tudo, está girando tudo, mas jamais somos destruídos, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque o Espírito de Deus está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Nas horas dos maiores desafios, Deus conclama o homem a se levantar e se posicionar com firmeza. Amém, irmãos? Com firmeza, diante da certeza de que aquele que chama é poderoso para dar os recursos da vitória. Aquele que chama é poderoso para dar os recursos da vitória. Fiquemos em pé. Eu quero encerrar lendo Isaías 61, versículo 1 e 2. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Aleluia. Aleluias. Isaías 60, versículo 1 e 2. Fiquemos em pé. Quero encerrar lendo este versículo. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriam a terra, aleluia, as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo, aleluias, e a sua glória se verá sobre ti, a luz de Deus brilhará na sua vida.